Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que eu, apesar de estar sendo caçado implacavelmente pelas pessoas da organização, eu quero dizer que eu gosto da organização. Gosto, por incrível que pareça, e convoco todos vocês que estão lá dentro que lutem pela moralização da organização. Porque é comum as pessoas fazer como em alguns lugares, que a pessoa diz, varre a casa e joga o lixo por debaixo do tapete, ao invés de jogar para fora, queimar e assim por diante. Então, devido à imperfeição do ser humano, então a organização ela acabou dando margem a muitas coisas erradas. Então, antes de eu explicar, eu quero frisar de novo. Eu sou testemunho de Jeová e gosto por causa do ensinamento, um conjunto de ensinamentos que eu acho muito válido, porque não acreditamos num inferno de fogo para assar ninguém. Acreditamos que a vida eterna será basicamente na terra para a maioria das pessoas, salvo um grupo que eu não sei na verdade quem é que é, só Jeová mesmo é quem sabe, que vai lá governar com Jesus Cristo sobre a terra. Então, mas infelizmente, devido devido ao elemento humano imperfeito, está ocorrendo coisas absurdas, meus irmãos. Absurdas. Eu sou uma pessoa de um conhecimento bíblico profundo. Eu não sei, talvez eu um dos caras de maior conhecimento bíblico no mundo. Então eu não lembro em detalhes o capítulo, nem o versículo, mas há uma passagem onde Deus, ele condena lá no passado o próprio povo dele, na época, né? Que ele dizia assim, vocês estão tolerando, vocês estão acoitando pessoas erradas, sacerdotes, reis, e até aplaudindo para isso. Então eu digo aqui, não peço segredo. E pode me processar se quiser. Eu não tenho medo de viver e muito menos de morrer. A apostasia começa lá dentro do próprio corpo governante. Eu estou dizendo isso porque eu quero que moralize a coisa. Lá dentro mesmo tem algumas pessoas mafiosas que vão lutar contra. Faça uma reunião entre vocês mesmos, tá? Corpo governante das Testemunhas de Jeová, para moralizar a coisa. Por exemplo, do mesmo jeito que lá no Rio de Janeiro as autoridades deram muita trela, deram muita corda para os bandidos, e hoje a situação está meio intolerável. Então, da mesma forma, alguns dentro do próprio governante deram margem a que houvesse aposta dentro da própria organização. Por exemplo, vocês são pessoas inteligentes, esclarecidas, sabem muito bem que não é necessário tratar uma pessoa que foi desassociada com toda esse rancor, com toda essa atrocidade. Não tem necessidade disso. Simplesmente vocês deveriam, quando alguém não quisesse seguir certos padrões corretos, dizer, olha, tal pessoa foi desassociada, então evitem um contato maior com a pessoa. Mas isso não significa que não se pode dar um bom dia, uma boa tarde, ou até acolher a pessoa que vai numa reunião. Muito pelo contrário. Por exemplo, um pai ele pode até discriminar um filho de certa forma, disciplinar quando está fazendo coisa errada. Mas ele não vai deixar de falar com o filho. Quando uma pessoa comete uma coisa errada, aí é que é a hora de dar mais amor, mais carinho, no intuito de fazer com que essa pessoa talvez mude e assim por diante. Então, já que vocês é quem sabe por onde é mais perto. Eu esgotei todos os recursos razoáveis para que eu fosse readmitido aqui em Paulo Afonso e ficaram simplesmente zombando da minha cara. Anciãos, superintendentes de circuito. Por quê? Porque existem alguns mafiosos que têm medo da minha pessoa. Eles sabem que eu não tolero certas coisas erradas
e existe uma máfia. Por exemplo, Satanás, ele implantou um quartel-general, principalmente aqui em Paulo Afonso. Aqui tem um bocado de ancião terrivelmente indecentes, opressores, que estão fazendo atrocidades. Por exemplo, eu já devia ter sido readmitido na organização há 5 anos atrás. Só que como eu gosto de muitas coisas que é ensinado pela organização, eu torço para que mude certas ideias absurdas que tem lá dentro e melhore. Por exemplo, é muito raro você ver a organização falar, porque ela fala para os jovens tomar mais cuidado com isso e isso, e tá certo. As esposas tomem cuidado, sejam submissas aos maridos, uma série de conselhos. Agora, raramente você vê, olha pessoal, numa revista, num estudo, anciãos, tomem cuidado, melhorem as suas atitudes, porque está havendo muitos abusos de poder, muitos desmandos. Então é quase como se os anciãos fossem perfeitos. Os outros precisam de conselho, precisam de orientação, eles raramente alguém fala sobre os erros que eles têm, né? Então, tá aí o meu recado e eu espero que a organização se moralize, faça uma reunião lá do corpo governante entre vocês e mudem certas coisas que estão erradas para que possa haver mais amor, mais paz, mais união dentro da congregação, viu? Porque medo não é uma boa coisa, não. A gente tem que ter muito respeito por Jeová, mas medo não. Temos que ser submissos àqueles que tomam a dianteira. Uma vez eu disse para o irmão e repito para vocês, submissão sim, escravidão não. Obediência sim, medo não. Então, tá aí o meu recado para vocês. Bom dia.